Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV e NET TV nos canais 190 e 690. Neo TV você acompanha também no Paraguai e no Brasil. Está nos acompanhando também pelo Facebook e a partir deste momento a TV Imaculada Conceição está levando a Agricultura BR em sinal aberto para todo o Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E olha, vou começar o programa de hoje, a gente estava vendo a agenda de leilões há pouco, vou começar o programa de hoje falando sobre exportações brasileiras de carne bovina. Olha, de acordo com a Abrafrigo, a Associação Brasileira dos Frigoríficos, o mês de agosto teve a totalidade de embarques de 191.140 toneladas de carne bovina in natura e processada, um recorde absoluto para o período. Nós vamos mostrar agora como é que foi o balanço do mês de acordo com a Abrafrigo. Nos números você vai entender como o mês de agosto foi interessante. Então aqui nós trazemos aqui a Abrafrigo, exportação de carne bovina, mostrando como que foi o volume exportado pelas indústrias frigoríficas habilitadas no Brasil e um comparativo com o ano de 2019. Ano passado foram 160.930 toneladas. Neste mês de agosto de 2020, a totalidade chegou a 191.140 toneladas, como eu disse, mostrando ali um cenário muito forte em relação aos números que nós temos aí para o mês de agosto. É o que a Agricultura BR vai mostrando para você. Também destacamos aqui um outro fator que mostra essa alta, chegando aí na casa de 14%, são os destaques do Agricultura BR. Você viu como é que foi o volume? Vamos saber como é que foi a receita. Receita para exportação de carne bovina in natura e processada. Aqui nós estamos trazendo em dólares na casa de milhões. Você vê os números aqui que nós trazemos. Nós temos aqui os dados dando um número que em agosto de 2019 foram 658 milhões e 600 mil dólares que foram de receita pela indústria frigorífica exportadora. Agora, em agosto de 2020, tem um total de 743 milhões 200 mil dólares que foram faturados por essa mesma indústria frigorífica, mostrando muita força neste momento os embarques de carne bovina que estão saindo do Brasil. Os números da Abrafrigo, eles são interessantes porque eles mostram um cenário no qual nós temos tanto a carne bovina in natura, quanto também a processada. Portanto, considera aqueles números que foram divulgados na última semana pela Secretaria de Comércio Exterior. Você viu como é que ficou o mês de agosto? Agora nós temos condições de trazer um balanço de janeiro a agosto, o acumulado do ano. Nós vamos ver agora como é que estão esses embarques. Você vê aqui embarques totais. Até agosto do ano passado foi 1.150.000 toneladas de carne bovina que foi exportada pelo Brasil. Agora, 1.290.000 toneladas, também vindo na casa de 14% de alta neste momento, os embarques brasileiros de carne bovina, ao que tudo indica, pelo menos no entendimento dos analistas, o país ou a indústria frigorífica exportadora que atua no Brasil deve bater mesmo mais do que 14% sobre esses números. O último gráfico que eu trago sobre os embarques brasileiros de carne bovina estão ligados ao faturamento. Já colocaram na tela? Vamos colocar então, vamos dar uma olhada aqui. Você vê aqui que já chega a mais de 1 bilhão de dólares a mais. Aqui nós estamos na casa de bilhão, é sempre importante lembrar, e dólares. Ano passado, se tinha de janeiro a agosto 4 bilhões e 400 milhões de dólares em faturamento. Agora, tem aí o faturamento de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Esses são os números que destacamos em relação aos embarques brasileiros de carne bovina no acumulado do ano de 2020.
Falando agora de soja, a consultoria Celeris revisou para cima as suas estimativas em relação à produção brasileira de soja na campanha 2020-2021. Aliás, estamos a 2 dias do primeiro estado a ter condições, o final de vazio sanitário entre os maiores produtores do país, de começar esse cultivo. Celeris fez essa revisão para cima e é o que nós vamos mostrar agora, já que a consultoria espera agora mais de 131 milhões de toneladas de produção na safra nova. Veja só que o volume agora é estimado em 131 milhões 430 mil toneladas em relação à expectativa de produção. Fica aí cerca de 600 mil toneladas acima do que era previsto até o mês passado pela Celeris. Um outro fator importante é em relação à área. A área permanece a mesma, 38 milhões 200 mil hectares é o que a Celeris espera de ocupação com soja nessa safra nova. Já a produtividade foi onde a Celeris acelerou um pouco. Até o mês passado, a Celeris acreditava em 57,03 sacas por hectare de média de produtividade. Agora, ela chega a 57,33 sacas, justificando esse aumento aí de 600 mil toneladas na estimativa total de produção de soja no Brasil. Por aqui o Agricultura BR mostra para você como é que vem os valores da soja. Nós estamos vendo a soja a mais de R$ 130 a saca de 60 quilos. E no Mato Grosso não é diferente, os valores disparados, uma vez que não há soja disponível para o mercado. Você vai ver um pouco mais desse assunto, desse tema, na reportagem de Valdir Pacheco. Olá. O preço da principal commodity agrícola de Mato Grosso, que é a soja, tem atingido patamares históricos a cada dia, influenciado pelo câmbio e a forte demanda mundial. Quem vai nos falar melhor sobre esses indicadores de mercado é o nosso convidado de hoje, Cleiton Gauer, que é gestor de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Olá, Cleiton, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Eu que agradeço, Pacheco. Sempre é um prazer estar conversando com vocês, contando um pouquinho, falando sobre o agronegócio aqui do estado. Cleiton, as cotações de soja em Mato Grosso vêm apresentando aumentos consecutivos nos últimos dias. O que tem influenciado essa elevação nos preços? Certo, são diversos fatores, né? Quando a gente olha em relação às últimas semanas, a gente tem observado algumas altas até bastante significativas aqui no estado. Se a gente comparar uma semana contra a outra, com a semana anterior, a gente está falando quase 4% de aumento na média do estado. Então isso tem sido reflexo, basicamente, dos 3 fatores que compõem. Então nós temos a elevação, as altas em Chicago, que vem favorecendo por conta de um mercado climático que a gente fala. Então a soja na semi-agro vem movimentando muito por conta das perspectivas de clima lá nos Estados Unidos, como está a questão da perspectiva de safra. Então vem dando algumas correções e aliado à demanda basicamente internacional, essa procura por soja, que impacta diretamente nosso prêmio no porto lá, que também vem valorizando se a gente comparar com relação aos últimos anos e às últimas semanas, vem dando sustentação. E aliado a isso, nós temos um câmbio que, se compararmos com os últimos anos, vem valorizado, e isso vem proporcionando essa valorização na cotação da oleaginosa. Com a alta demanda interna, os estoques da oleaginosa cada vez menores, o indicador IMEA apresentou uma alta. Qual foi a média dessa alta, Cleiton? Certo, então se a gente comparar essa semana com a semana passada, a gente teve um aumento aí de quase 4%, aproximadamente 3,78% na média,
e o indicador médio do estado, que a gente considera de todas as praças aqui em Mato Grosso, está sendo cotado a R$ 124,00 por saca no estado. Esse preço pode ser considerado um preço histórico, Cleiton? Sim, quando a gente olha para o histórico em Mato Grosso, esses são os maiores patamares que a gente observa na série histórica em valores nominais, tá? Isso é importante frisar. Realmente tem que olhar também um pouquinho da decomposição da inflação nos últimos anos para realmente ver se esse em valor real ficaria maior. A demanda firme pelo óleo de soja internamente tem influenciado o preço do subproduto. Como está o mercado do óleo de soja? Certo. Então, o nosso principal mercado do óleo de soja aqui em Mato Grosso e também do Brasil é a produção de biodiesel. Então, quando a gente olha no primeiro semestre, nós tivemos uma redução da circulação dos automóveis, uma preocupação com relação à diminuição de consumo de biocombustíveis, principalmente de diesel. Não aconteceu aqui no estado se a gente comparar com o Brasil. O Brasil teve uma redução em torno de 2% no volume consumido, mas quando a gente olha no estado, a gente ficou muito próximo. Mas eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar conversando um pouquinho sobre isso e o que a gente vem observando e analisando sobre o agronegócio aqui no Mato Grosso. Ok, obrigado. Acabei de conversar com Cleiton Gauer, gestor de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos dar uma olhada então como é que vem os preços da soja no estado do Mato Grosso, o que você acompanha comigo em tela. Veja só o que vem acontecendo em Primavera do Leste, primeiramente. No dia 10 de agosto, R$ 116,00 o valor da saca de 60 quilos, é o que nós temos no mercado físico. No dia 17 do último mês, R$ 119,00. No dia 24, R$ 126,50. Encerrou agosto a R$ 128,50 a saca de 60 quilos. No dia 2, veio para R$ 128,00 a saca. Temos o valor agora nessa volta de final de semana prolongado, com feriado de 7 de setembro, R$ 129,00 a saca de 60 quilos para Primavera do Leste, em Mato Grosso. Vamos dar mais uma olhada em outra praça mato-grossense. Você tem comigo agora Rondonópolis, aí ao sul do estado de Mato Grosso. 10 de agosto, R$ 119,00 a saca. 17, R$ 121,50. 24, R$ 129,00 a saca. 31, R$ 131,00 por saca de 60 quilos. 2 de setembro, R$ 130,50. 8 de setembro, agora R$ 134,00 a saca de 60 quilos. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou nova venda de soja e, olha só, para a China. Foram 400 mil toneladas que foram reportadas por exportadores privados nessa volta de feriado, nesta terça-feira, dia 8. Ontem também foi, nesta segunda-feira, feriado nos Estados Unidos pelo Dia do Trabalho. Então, na volta do feriado, o anúncio, confirmação de 400 mil toneladas de soja vendidas para a China. A expectativa em relação à soja operando em Chicago segue sendo uma piora confirmada pelo relatório de acompanhamento de lavouras, tradicionalmente apresentado no final da tarde, segunda-feira, será apresentado no final da tarde desta terça-feira. Os analistas de mercado nos Estados Unidos esperam que isso ocorra e, com a demanda que está tendo sobre soja norte-americana, a manutenção dos valores em alta. Vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago, neste momento, vem apresentando ligeira alta, uma alta pequena, mas operando em alta. Posição de novembro é de maior liquidez, $9,69 mais 4 bushel. Nós já não vemos esses valores já há bastante tempo. Tem exatamente 23 meses que nós não temos valores para a soja em Chicago nesse patamar. Janeiro, $9,75 mais 2 o bushel. Março, $9,77 mais 2. Maio, $9,79 mais 4 por bushel são os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago.
Vamos dar uma olhada com dólar agora, dólar comercial, é o que você acompanha comigo. Dólar a R$ 5,34 mais 7, o dólar subindo hoje, alta de 0,73%. Essa alta do dólar tem a ver com vários fatores, entre eles Donald Trump, né, que mais uma vez tem campanha eleitoral, falou algumas coisas aí que não são muito condizentes, muito amigáveis com a China, e aí neste momento o mercado fica nervoso. Mas tem outros motivos e quem explica eles para nós é Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, outros motivos provocam aí esse avanço do dólar frente a algumas moedas do mundo, notadamente frente ao real, né? Frente ao real, a alta agora até que não é tão acentuada, na faixa de R$ 5,34. Mas vale lembrar, né, que pela manhã o dólar chegou a subir para R$ 5,40 mais 50, ou seja, ele ultrapassou a marca de R$ 5,40. Teve uma alta mais acentuada. E por que isso ocorre? Eliminando aí o que você já comentava, né, que é a rispidez, né, as tensões entre Estados Unidos e a China, nós temos também uma nova rodada de negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia, né? E ocorre nesta terça-feira. E mais, as agências de notícias destacam que há um alerta à União Europeia de que o Reino Unido está acelerando para a saída do bloco sem um acordo. Isso acabou causando aí tensão entre os investidores, né? Por isso, o dólar acabou tendo aí no início da manhã uma alta mais acentuada, notadamente frente ao real. Vou lembrar, o dólar chegou a passar R$ 5,40. Agora, ainda não há indícios, né, de que nós tenhamos aí um rompimento entre Estados Unidos e China, o rompimento daquele acordo comercial, né? Mas, de qualquer maneira, isso traz preocupação para o mercado. E aqui, na nossa bolsa, a situação acompanha o que está ocorrendo lá fora. Veja, aqui a nossa bolsa cai 0,88% agora, recua para a faixa de 100.350 pontos, chegou a ceder mais. Nesta manhã, nossa bolsa chegou a recuar para a faixa de 99.372 pontos. Agora, a bolsa brasileira, considerando aí como referência o índice Bovespa, né? Sempre o índice Bovespa é referência, acompanha a baixa que também ocorre em outros países diante dessa tensão aí entre Estados Unidos e a China e essas discussões na Europa sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu. Já é uma novela, podemos dizer, que se arrasta já há um bom tempo, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Agora, o que acontece lá fora não é muito diferente do que ocorre aqui não. Veja, nós temos bolsas na Europa em baixa, temos um movimento generalizado de queda também nos Estados Unidos, então os índices não caem apenas no Brasil, como o índice Bovespa. Outros índices caem também. A Bolsa de Paris agora há pouco já tinha baixa acentuada de 1,5%, nós tínhamos o índice FTSE da Bolsa de Londres em queda também. Temos uma queda no índice DAX da Bolsa Alemã, de Frankfurt, ou seja, há um movimento de queda que também atinge os Estados Unidos. A Nasdaq, por exemplo, perde mais de 2% agora. Então nós temos aí uma baixa acentuada que não ocorre apenas no Brasil. E uma valorização do dólar na expectativa aí de que em tempos de preocupação, o investidor sempre corre para produtos, né? Para commodities, para moedas de maior liquidez. E o dólar tem liquidez, por isso essa procura, notadamente no Brasil, né? Bom, de olho na informação, porque nós teremos muita oscilação esta semana, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta aqui no Agricultura BR. Por aqui eu sigo falando de soja, vamos dar uma olhada como é que vem os negócios com soja nas bolsas brasileiras. Nós temos aqui os valores hoje para entrega em setembro, olha como acelera a soja, R$ 139,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora, que apura e divulga conosco todos os dias aqui os valores de negociação, é o que você acompanha conosco, quase R$ 140,00, claro, assim como o mercado físico, claro, para quem tem soja. Esses valores que a gente tem lançado, mostrando acima de 130 no Mato Grosso do Sul, 139 no Porto, é para quem tem soja. Pouca gente consegue comercializar nesse patamar. E o Ministério da Agricultura prepara um novo título relacionado ao setor rural. Trata-se da cédula
do agronegócio, cédula do agronegócio e mais uma situação de negociações que está sendo colocada à disposição dos produtores rurais de todo o país. Vou conversar com o Walter Poga Júnior agora sobre a necessidade que a gente já tem outros tipos de contratos, de cédulas disponíveis, Poga. Por que criar uma nova? Olha, o objetivo, Fabiano, do governo é tentar um título, né? E esse título seria, a princípio, cédula do crédito do agronegócio, para atender diferentes empresas do agronegócio. Veja, no caso da CPR, ela fica restrita sempre, né? A CPR fica restrita ao produtor rural, à indústria de primeira industrialização, né? Frigorífico, usina de etanol. Esse estudo conduz para a criação de um outro título, que a gente chamaria de CCA, envolvendo todos os agentes do agronegócio, produtores, as tradings, as revendas de insumos, as indústrias de defensivos e fertilizantes, transportadoras de cargas, usinas de beneficiamento de produtos do agro em geral, tanto no atacado como no varejo, né? Bom, o que o governo estuda é o seguinte, um novo papel que permitiria negociação mais ampla, né? Financiamento para toda a cadeia produtiva, industrial e logística também, com um único título de crédito, que circularia aí em todos os mercados financeiros e de capitais e teria um modelo flexível para ajustes nos termos dos contratos, garantia, liquidação, variação cambial e indexação. Ou seja, seria um título muito mais, vamos dizer, abrangente do que as chamadas CPRs, que é a cédula de produto rural, que fica de fato um pouco mais restrita. Mesmo com os avanços recentes das chamadas CPRs, né, a avaliação é de que a CPR ainda não é suficiente para atender toda a demanda por crédito que tem o agronegócio brasileiro. E as empresas de primeira industrialização, como eu disse agora, usinas e frigoríficos, só foram incluídas na lei da CPR este ano. Portanto, o objetivo do Ministério da Agricultura é que haja um título mais abrangente, que possa ser emitido e comprado por qualquer participante da cadeia, antes, dentro ou depois da porteira. A CPR, segundo José Ângelo Mazilo Júnior, ele é secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, ele diz que a CPR precisa estar vinculada a um produto rural. Já esse novo título, CCA, iria abranger toda a cadeia. Agora, importante notar que isso ainda é um estudo e deve ser enviado ao Congresso para aprovação apenas em outubro. Agora, a pretensão que ainda o governo tem, né, o Ministério da Agricultura, é discutir com a Receita Federal, dando a esse novo título um tratamento tributário que não onere, que não tenha taxas altas para o investidor internacional, de modo que poderíamos carrear recursos para financiamento do agronegócio sem um imposto muito pesado. Bom, é esperar que o Congresso Nacional receba essa proposta em outubro e discuta aí esse novo título, que seria uma nova maneira de trazer recursos, financiamento para o agronegócio. Resumindo, Fabiano, o governo continua interessado em passar para o mercado de capitais, para os investidores, o financiamento do agronegócio, reduzindo a sua atuação, notadamente para os grandes produtores rurais, para as grandes indústrias, e sim destinando mais recursos para a agricultura familiar e médio e pequeno produtor em geral. Esse é o objetivo do governo, lentamente empurra o financiamento para a iniciativa privada, para os investidores que, a princípio, não estão nesse mercado. O objetivo do governo é liberando recursos, né, para outros setores da economia em detrimento do agronegócio. O agronegócio estaria procurando aí outras alternativas de financiamento além dos bancos. É com você. Tá certo, Poga. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe a informação na manhã desta terça-feira que exportadores privados venderam 101.600 toneladas de milho para destinos não declarados, informação que ocorreu nesta manhã. Vamos saber agora como é que vem o milho na operação, os negócios com milho na Bolsa de Chicago, Bolsa Norte-Americana de referência. Nós trazemos agora como é que vem as posições, operando com uma alta
interessante neste momento, 0,3% de alta nas posições de mais curto prazo, em torno de 0,3%. Dezembro vindo com 3 dólares 59 centes mais 2 o bushel. Março, 3 dólares 69 centes mais 6 o bushel. Negócios também na posição de maio a 3 dólares 76 centes mais 2 o bushel. E julho, 3 dólares 80 centes mais 4 por bushel. São as posições com negócios com milho neste momento na Bolsa Norte-Americana. E o canal do Boi trouxe uma grande atração no YouTube hoje. O nosso YouTube conversou, né? O nosso Daniel de Paulo lá no YouTube conversou com Bento Ferraz. Falaram sobre melhoramento genético, sobre resultados e como que o pecuarista consegue usufruir de toda essa tecnologia. Agora acompanhe um pedacinho dessa live. Aí vem aqui uma pergunta, Bento, que o pessoal lá da Galinha Caipira Canela Preta Oficial, lá da Embrapa Piauí, coloca duas perguntas aqui interessantes a respeito disso que você está falando, porque isso aí que você está dizendo é um ciclo, né? Você tem que ter matriz boa para produzir bons animais que vão gerar mais matrizes melhores para reponta. Esse ciclo é interessante, mas a demanda por carne de gado, né, de qualidade, não pode pressionar um pouco mesmo, o abate de matrizes. Segundo, e essa seria, segundo a pergunta aqui do pessoal do Piauí, uma oportunidade para novos arranjos nesse sistema, por exemplo, opções comerciais, como a que a gente está observando aí, nessa liquidez que os leilões têm tido, principalmente de genética, na forma de touros, principalmente. Eu não sei se eu entendi a pergunta por causa desse retorno que me bagunça a cabeça aqui. Eu tenho que prestar atenção em duas coisas. A ministra da Agricultura falou outro dia que a nova fronteira pecuária do Brasil é o semiárido nordestino. E o senhor Monelito Dantas, que faleceu recentemente, sempre falou isso, que o Nordeste tem essa vocação pecuária. O que nós precisamos entender é como é que mexe com o ambiente, né? Como é que faz comida no Nordeste, como é que tem água no Nordeste, tá? Existe água, o Piauí é um lugar abençoado. O Piauí tem poço, como é que chama? Artesiano, que dá 30 mil litros d'água por hora, né? Ou seja, é viável, é viável. O que nós precisamos entender é que existem animais adequados aos diferentes sistemas de produção. Normalmente vem uma pergunta capaz de vir hoje. Qual que é a melhor raça que o senhor recomenda? Eu falo a que se adapta melhor ao seu sistema de produção, né? Ou seja, por que a vaca Nelore é a vaca brasileira? Das 200 e tantas milhões de cabeças, uns 180 e tantos são anelorados. Por quê? Quando eu me formei há 43 anos atrás, não era a vaca Nelore, era a vaca Gir, que hoje, para você achar uma para fazer chá, é difícil. Tirando a turma do Gir leiteiro, eu achava Gir de corte, eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo, tá? Por quê? Porque ela se adaptou perfeitamente ao nosso ambiente de cerrado, de forragem de má qualidade, mas com boa quantidade, né? Os pânicos, os braquiária, que agora até mudaram de nome, eu nem sei o nome do braquiária mais, a Nelore adaptou. E ela é uma baita de uma mãe, é uma vaca fértil. Por isso que deu certo. Ah, mas você põe uma vaca Nelore no sertão nordestino, lá na Caatinga, ela desmancha. Tá bom. Então ela não é a vaca adequada àquele sistema de produção, é outra. Então nós temos que entender isso, porque existe um perigo muito grande nas decisões dos proprietários. É comprar touro que produz filhos, que são ganhadores de peso, num lugar que não tem comida. O que vai acontecer? O bezerro precisa de comida para crescer, não tem. Ele, é o que a gente fala, entucura. Vira um tucura, porque ele, na puberdade dele ele não teve comida e não recupera mais. Muita gente faz cruzamento, por exemplo. Ah, meu vizinho fez cruzamento, se deu super bem, matou o gado lá com 20 meses, 21 arroba, não sei o quê, eu vou fazer também. Só que seu vizinho tinha comida, né? Você esqueceu disso. Aí você fica com aquela bezerrada cruzada, desmanchada, e entucurou aqueles bichos canela fina, chifrinho feio para burro, 3 anos de idade, não chegou no peso e tal, porque você tomou a decisão errada. Se você tivesse ficado quietinho num gado que cresce menos, você estava melhor. Então, a pecuária passou a ser independente do tamanho do produtor, né, Bento?
independente do mas tamanho tem do gente produtor. Por exemplo, aqui tem uma pergunta tem gente com da cão AMI vacas Agro. que se dá bem. Tem gente Mas com tem um uma pergunta rebanho aqui da pequeno AMI que se dá Agro que bem. diz o seguinte, ó, para o pequeno criador, vale a pena investir em genética? O pessoal da AMI Agro está querendo saber. Independe do tamanho, né? Tem que estar bem acompanhado, como, por exemplo, lembra aqui a Cíntia É Vieira, para para o quem eu mando um pequeno beijão, que que é está acompanhando importante. a nossa série. É para o pequeno que é importante. Esse, se escolher touro errado, escolher o touro do vizinho, lá o garrotinho do vizinho, esse está morto. Ele precisa ser muito eficiente. Aconteceu uma coisa super legal esse ano. No leilão que a gente participou aí, a gente ofereceu 660 touros, vendeu 710. Que jeito? Veio um cara, comprou 100 touros e não tinha no leilão, ele teve que ir na fazenda buscar o resto, tá? Mas um monte de gente comprou um touro. E gente de lugar que nem é tradicional de gado de corte. Quer dizer, tem gente de Minas Gerais metendo touro de corte em vaca de leite. Tem muita coisa acontecendo. Por que ele comprou num leilão de genética boa? Porque ele sabe que se ele puser um touro meia boca, ele vai colher bezerro meia boca. Pronto. Tá? Pronto, acabou. Eu acho que a genética passou a ser uma fonte de informação, as avaliações genéticas, essencial para o pecuarista, de qualquer tamanho. Quanto menor, mais importante a genética. Ô, Bento, e aí entra uma questão, então, que é a consequência disso, para a gente poder encaminhar esse papo, porque o melhoramento, então, como a gente começou aqui essa live, é uma condição sine qua non para se ganhar dinheiro, e a liquidez mais valorização de todos os produtos vendidos, em praticamente todos os leilões, porque de tanto se informar melhor, pecuaristas de qualquer tamanho, você falou aí, tem gente comprando um touro em leilão, eles estão começando a cada vez mais abrir os olhos, então eles estão indo atrás de informação. Isso está gerando bastante da liquidez e da valorização que a gente está vendo, e eu queria a sua opinião também a respeito de a situação hoje do país, independente de pandemia, independente de processos políticos, de guerra política, mas a situação do país, você citou a ministra Tereza Cristina, que é um mártir também para nós dentro do setor, junto com todo o governo, consegue blindar, se enxerga assim, que essa blindagem para os negócios, mas o reconhecimento que a indústria tem hoje da importância do fornecedor da matéria-prima é uma condição que dá uma bola de neve positiva para a pecuária do Brasil, tanto de corte quanto de leite, enfim, de qualquer sistema de produção nosso. Esse conjunto é o que está movendo a economia do Brasil hoje, Bento? Na realidade, você tocou num ponto importante. O que está acontecendo? O mercado está mais sabidinho, né? Quem vai para o leilão já não vai mais para beber uísque, porque não está em casa, só se beber o próprio uísque em casa, né? Então está todo mundo estudando antes. Tem um cara do Rio Grande do Sul, Fernando Veloso, ele fez um artigo uns 3 anos atrás, ou 4, no Beef Point, dizendo o seguinte: está ficando cada vez mais difícil comprar touro. Verdade, verdade. Porque aquele seu jeito de comprar touro, do olho, vou lá, vejo o touro bonitinho e tal. Você veio do Fabinho agora esse fim de semana. O Fabinho fez um leilão uma vez, em que entrou um touro como é que chama lá? No picadeiro lá, e avançou no leiloeiro. Foi para cima do leiloeiro. Aí o Fabinho agarrou no cabeça do touro e o João, filho do leiloeiro, agarrou nas pernas do touro, para não matar o pai dele, que era o Lourenço, que estava leiloando. Foi um puta rolo, arrebentou cerca, tudo, foi um puta uma confusão, tá? Depois, continuou o leilão. Foi o touro de maior valor no leilão. Aí, na hora da churrasco lá, eu encontrei o cara e falei: por que você comprou aquele bicho brabo daquele jeito? Ele falou: touro, para mim, tem que ser macho. Eu não quero um bicho que ele vai acabar pegando um peão, vai pegar cavalo, vai fazer o diabo, tá? Então, as pessoas começaram a estudar. Temperamento começou a virar um treco importante, né? Chifre começou a ser um treco importante. O Guzerá tá se mochando os bichos para vender, pô. Olha que maluquice. Selecionou a vida inteira para ter um puta de um chifre, agora vai lá e mocha o bicho, tá? Por quê, hein? Né? Todo mundo é tonto?
né? Virou coisa de profissional. A pecuária está se E profissionalizando. esse estudo está dando A certo, gente, porque olha, as pessoas estão buscando esses animais, né? eu não sei quantas lives eu fiz nessa pandemia aqui, não sei, um monte. E as pessoas voltam para escutar. Fiz um punhado, tá? Mas a mensagem é sempre essa. As pessoas começaram a perceber que informação é muito importante. E que não dá mais para fazer pecuária na galega como a gente fazia. Tá? Você falou de liquidez de leilão. Os leilões estão vendendo tudo. Por quê? Porque está faltando bicho, pô. Né? Por que a boi chegou a 240 conto, 250 está encostando? Porque não tem. Estão segurando o boi no pasto? Não estão, não. Não estão, não. Tá? Frigorífico está matando 2, 3 vezes por semana. Nos outros dias está parado. Então é o Bento Ferraz, um dos papas aí no melhoramento genético animal no país. Vamos mudar de assunto agora para falar de análise de solo. Você vai acompanhar uma entrevista que mostra os detalhes, como que o procedimento é feito lá no estado do Paraná, na reportagem de Mauro Andrade. Tornou-se obrigatório o produtor rural conhecer o seu solo. Boa produtividade é resultado de fatores químicos, físicos e biológicos presentes no solo. E hoje, a análise química do solo tornou-se acessível para produtores de todas as regiões do país. Eu conversei com o engenheiro agrônomo Felipe Domanski sobre a importância de incluir a análise do solo no planejamento da propriedade. Acompanhe. A análise do solo é um procedimento laboratorial que é feito e consolidado há muito tempo, né? Que ajuda a agricultura aí desde seu início praticamente. Falando aí de quando o Brasil começou a ser um fornecedor de alimentos para o mundo, né? Então a análise de solo está presente, né? E ela veio evoluindo e nos últimos anos evoluiu muito, tá? E ultimamente nós temos aí análises não só químicas, mas análises físicas e análises biológicas do solo, né? Análises fitopatológicas, enfim, é uma ferramenta de altíssimo valor para quem cultiva qualquer tipo de planta que seja. Tá? E o capim não fica atrás. O capim é uma planta que hoje ela tem que desempenhar um papel econômico no país muito grande. Então a gente tem que dar uma atenção especial para essa planta. E a análise do solo é nada mais do que você olhar para o ambiente que seu capim está sobrevivendo e está se nutrindo, e dali ele define o potencial. Então a análise do solo ela vai dizer para nós o que tem nesse solo, como que esse solo é quimicamente, qual a capacidade de suporte que o teu capim vai ter em função do que ele tem no solo. Então a análise do solo é um conhecimento completo da química, da física e da biologia do teu solo para promover o capim. A análise do solo ela deve ser feita a partir do momento que você fez uma colheita, você já entra fazendo a amostragem. Você escolhe lá a janela que você tem mais tempo, tá? Exemplo, colhi a soja e vou plantar trigo. Então, nessa área, eu tenho mais tempo. Agora, na área que eu colhi soja e vou plantar milho safrinha, não dá tempo. Então, você tem que fazer depois que você colheu o milho safrinha, até você plantar soja de novo. Então, escolher o momento para fazer análise de solo é posterior a uma colheita e que você tem uma janela. Se possível, fazer análise de solo e já realizar a correção do solo. Deixar isso tudo programado. A respeito de operacional para fazer a análise do solo, a análise em si é fácil, né? Você envia para um laboratório, hoje você tem transportadora, tem ônibus, tem envio de avião, né? Então a amostra atravessa o Brasil, em 2 dias você está com a amostra para fazer. O principal desafio para você obter a amostra, esse é o desafio. Como você vai organizar a tua fazenda para você saber qual o melhor momento, qual a quantidade de amostra que você precisa, qual o modelo de coleta, qual a profundidade que você vai coletar, né? Então esses detalhes parecem simples, mas eles definem totalmente o resultado que você vai poder tirar, né? A informação que você vai tirar da análise do solo. Então a organização dela é muito importante para você ter um resultado bom em suas mãos depois. Para quem ainda não inseriu a análise do solo no planejamento da fazenda, eu recomendo que o faça, porque
Não tem porquê, fica até difícil responder a pergunta dessa, né? Por que você não tem análise, o que você deve fazer? Você deve fazer, porque é impossível, você tem um carro lá, qualquer carro que tem um carro mais antigo do mundo, você olha no painel dele, ele te dá 3, 4, 5 informações, velocidade, temperatura do motor. Imagina, a análise do solo, ela dá informações básicas, né? Como é que você sai com o carro com o painel desligado? É o agricultor, é o pecuarista que não faz análise do solo, né? Ou seja, eu estou pisando em cima dele, eu vivo dele, eu pago minhas contas com o resultado que o solo me dá e eu não conheço esse solo? Será que eu estou certo? Essa fica essa pergunta, né? Então, é importantíssimo fazer a análise do solo. Agora, as questões maiores é como fazer, por que fazer, que hora fazer, como fazer, né? Tem uma gama de análises disponíveis aí, a todo tipo, preço, né? Então, não tem por que não fazer análise de solo. Nem que seja uma análise básica, mas você tem que fazer. Falo agora de café por aqui no Agricultura BR. Vamos dar uma acompanhada no que vem acontecendo em Nova York para o café arábica, retomada depois de um final de semana prolongado. Foi dia do trabalho nos Estados Unidos, feriado na segunda-feira e hoje retomaram os negócios com queda. Veja só que vai caindo neste momento 3 pontos as posições aqui de mais curto prazo. Dezembro vem para $1,31 a libra peso, março $1,31 mais 60 libra peso, maio $1,32 mais 50 e julho $1,33 mais 15 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. E agora o café robusto, negociado na Bolsa de Londres, também com queda no dia de hoje. Nós temos aqui queda em torno de 0,5% até 0,70% para a queda na Bolsa londrina. Novembro vem com $1.420 a tonelada. Janeiro, $1.429. Março, a tonelada negociada $1.443. E maio, com poucos contratos negociados e queda de 0,95%, $1.453 a tonelada. E a Universidade Federal de Santa Catarina começou na década de 80 um trabalho de pesquisa muito interessante para o desenvolvimento de mexilhões, de ostras, entre outros frutos do mar. Trabalho que dá muito resultado hoje, principalmente em relação a esses produtores. Conheça um pouco mais dessas ações, dessa atividade, na reportagem de Mauro Andrade. Santa Catarina é o estado brasileiro que mais produz os organismos aquáticos, a chamada maricultura, como ostras, mexilhões e vieiras. Eu vou conversar com Felipe Suplicy, ele é pesquisador da EPAGRE e dá assistência técnica aos pescadores. A maricultura iniciou em Santa Catarina no final da década de 80, uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina com uma colônia de pescadores aqui na região de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Com os bons resultados obtidos nesses primeiros experimentos com os pescadores, logo se juntou também o esforço da extensão rural da EPAGRE. E essa parceria entre a universidade com a pesquisa e a EPAGRE com a extensão é que foi o grande motivador aqui do desenvolvimento dessa atividade em Santa Catarina. Agora, passados já mais de 2 décadas da atividade, já estão com 3 décadas da atividade, nós já temos uma produção de 12 mil toneladas de moluscos anual, com cerca de 500 produtores e 1.700 hectares já de áreas demarcadas produzindo regularmente. A atividade nesse período já gerou inúmeros resultados sociais e econômicos tangíveis. Ela tem uma série de desafios gerados para o setor realmente desenvolver todo o potencial que essa atividade tem aqui no estado. Como os moluscos são consumidos levemente cozidos ou mesmo crus, é fundamental a qualidade das águas e o monitoramento sanitário das áreas de cultivo. Os cultivos de moluscos, as ostras, mexilhões e vieiras, eles são animais filtradores,
cada um filtra cerca de 10 litros por hora de água do mar e se alimenta através da filtração. O problema é que, junto com os alimentos, eles podem ingerir bactérias que estão presentes no mar, bactérias de esgotos domésticos ou até industriais. Então é muito importante ter um monitoramento microbiológico e toxicológico das áreas de cultivo. Santa Catarina é o único estado que tem implementado um programa de monitoramento em 25 pontos da costa já há 3 anos. As áreas são classificadas, né? Todos os produtores participam disso, estão cientes, contribuem com isso, e o monitoramento também de marés vermelhas, algas tóxicas que às vezes são trazidas e podem causar intoxicações. Então é importante isso para a cadeia produtiva. A produção de ostras e mexilhões conta com caráter social ao manter o pescador trabalhando em sua comunidade de origem. A maricultura contribui para a fixação das comunidades tradicionais em seus locais de origem, com geração de emprego e renda. Diversos resultados sociais e econômicos já foram obtidos com essa atividade. Antigamente, os produtores eram inicialmente pescadores e a maricultura era uma atividade secundária. Com o tempo, a pesca que acabou virando uma atividade secundária e a maricultura assumiu com a principal renda de diversas famílias. Já existem uma associação estadual, associações locais, cooperativas, né? E o setor agora está se organizando, criando a marca coletiva, identificação geográfica da ostra de Florianópolis, aprimorando o programa de monitoramento bacteriológico, implantando centros de processamento e de purificação dos moluscos para atingir mercados maiores e mais distantes. A maricultura surgiu como uma alternativa para as comunidades de pescadores artesanais, representando novas oportunidades de trabalho. Eu sou produtor de ostras há 33 anos. Meu pai fez parte do início do projeto lá em 87. O bairro de Santo Antônio de Lisboa, ele é uma vila gastronômica que se formou após o início das atividades de maricultura, onde a cultura gastronômica do bairro se fez através da ostra e dos mexilhões, né? Estou como coordenador da Câmara Setorial de Maricultura do Estado desde 2016 e hoje tenho uma empresa que ela tem todas as etapas do processo, desde o cultivo da ostra, o processo de inspeção dentro do serviço de inspeção que faz análise laboratorial dos meus moluscos e a comercialização do restaurante e distribuição para hotéis e restaurantes e peixarias. Ela é uma atividade econômica rentável, sem dúvida. É uma atividade muito árdua, né? A gente depende muito do clima, do tempo, da variação de maré, mas com certeza é uma atividade rentável, né? Então a gente une o útil ao agradável, a gente faz o que gosta e ainda ganha dinheiro com isso, né? De Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, Mauro Andrade. E vamos mudar de assunto agora para falar da escolha de variedades de plantas frutíferas para cultivo em vaso. Atendendo aí a pedidos de telespectadores, você vai ter as dicas na reportagem de Caio Rodrigues. Você já pensou em cultivar plantas frutíferas em vasos? Com algumas técnicas de manejo é possível. Exigem algumas podas específicas, né, sendo elas as podas de formação, né, as podas que também estimulam a produção de frutos, e as podas de limpeza, que é a remoção, né, de ramos ou de galhos que já estão secos ou que apresentam algum tipo de doença ou a presença de pragas. A irrigação, né, que é algo fundamental, a planta ela tem as suas raízes limitadas no vaso onde ela está sendo cultivada. A adubação é outro ponto fundamental exigido pela planta, que acaba se limitando no vaso. Vale salientar que não é necessário vasos especiais para o cultivo. As orientações são vasos de cimento, barro ou até mesmo de material plástico. Preferencialmente, a gente utiliza os vasos de barro em função de que o material que ele é produzido é muito similar ao que a gente usa como substrato ou até mesmo a terra que preenche esse vaso. Isso faz com que a umidade presente naquele local ela permaneça por mais tempo. Tem um balde em casa que eu não estou usando para aquela finalidade. Eu posso usar esse balde como sendo o suporte, como sendo uma espécie de vaso para cultivar a minha frutífera.
O instrutor do Senar demonstra o passo a passo da implantação da muda para o vaso. Explica que o primeiro passo é escolher a espécie frutífera. Detalhe para as condições climáticas da região. Então, plantas que têm aí até 1 metro de altura, a capacidade mínima desse vaso ela tem que ser de 20 litros. E conforme essa planta ela é de porte maior, consequentemente, esse vaso necessariamente ele precisa ser também de um tamanho grande. Então, o primeiro passo aqui é que a gente coloque uma camada da manta, né, ou do tecido que você tem à disposição em casa no fundo do vaso. Então, a gente preenche com uma camada bem generosa, né, de argila expandida ou do material de substituição, que é o caco de telha ou de tijolo. Então, eu vou colocar aqui agora esse material para a gente dar continuidade ao preenchimento aqui da drenagem do vaso. A drenagem proporciona que o excesso de água não fique presente no vaso. Colocado então a argila expandida ou os cacos de tijolo ou telha, eu coloco uma outra camada aqui de manta ou tecido que a gente tem à disposição em casa. O vaso precisa ser preenchido com um substrato. A função é dar sustentação à raiz da planta. Outras opções podem ser usadas, como compostagens. Os fertilizantes devem ser aplicados visando o equilíbrio nutricional. O torrão da muda deve ser preservado. Após o transplante da muda para o vaso, basta irrigar em pequena quantidade. A finalização pede uma função estética, que pode ser com argila expandida ou pedras. Depois de todas estas orientações, nós queremos saber, é possível colher frutos de uma planta que está no vaso? Consegue sim, né? A ideia de produzir a frutífera em vaso, ela não é só em função de ornamentação, né? Esse é um aspecto muito apreciado, porque a maioria das espécies frutíferas, elas apresentam flores muito bonitas, né? Frutos atrativos visualmente que ornamentam os espaços. Os cuidados, eles precisam acontecer, né? Então existe aí a necessidade de ter um conhecimento em relação à área, né, ao cultivo, aos cuidados, para que a planta consiga de fato, né, se desenvolver de forma satisfatória e chegar no resultado que é a obtenção dos frutos para o autoconsumo, né? Existem aí alguns estudos que cercam o cultivo das frutíferas em vasos, dizendo que é também um processo terapêutico, né, porque as pessoas acabam ali, muitas vezes, se desligando, né, daquela rotina cansativa do dia a dia para atribuir esses cuidados às plantas. Pode ser também que alguns pássaros sejam atraídos, né, para essas frutíferas. Isso a gente consegue contemplar e se aproximar um pouco mais da natureza. Talvez no nosso cotidiano diário na área urbana, a gente acabe deixando de lado, né, de observar esses pequenos detalhes. E olha que bacana a gente conseguir tudo isso dentro da nossa casa. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Volto a falar de soja na Agricultura BR. Hoje nós tivemos confirmação pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira, que exportadores privados norte-americanos venderam 400 mil toneladas da oleaginosa para os chineses. E agora temos uma movimentação de estabilidade com soja negociada em Chicago. É o que você acompanha comigo. Posição de novembro, 9 dólares 68 centes mais 4 bushel. Janeiro, 9 dólares 74 centes o bushel. Março também vindo a 9,74. Posição de maio, 9 dólares 75 centes mais 2 o bushel. Ambas as posições, as 4 posições, vindo aí dentro da estabilidade nos negócios na Bolsa Norte-Americana. O dólar comercial sofre pressões tanto no cenário interno aqui no Brasil, quanto também do externo. No cenário externo, mais uma vez, é um dos pronunciamentos do presidente norte-americano Donald Trump, que está em campanha para a reeleição, que voltou a criticar a China e a propor até uma outra situação econômica, comercial para o mundo, no qual Estados Unidos colocariam as condições, deixando China de fora. Isso, mais uma vez, mexeu com o mercado. O dólar vinha em alta, o dólar agora vem a R$ 5,35, alta de 0,79%. Assim vêm os números para a moeda norte-americana agora.
E na manhã de hoje, o Canal do Boi promoveu uma live no qual o professor Bento Ferraz conversou sobre melhoramento genético com Daniel de Paula. Veja mais um trecho dessa iniciativa do Canal do Boi. Será que a pandemia não tem a ver um pouco com isso? Porque daí você não consegue mais ir atrás. E aí, por exemplo, tem gente aqui, por exemplo, a Cíntia está dizendo assim, o pecuarista vai continuar comprando boi de boiada até quando? Com a pandemia não pode se deslocar para ir buscar o boi de boiada. Por isso que está tendo essa liquidez. Será que não tem um pouco a ver também, Bento? Por isso que está tendo essa liquidez. Olha que coisa interessante você naturalmente, falou. A valorização? O cara não está conseguindo ir atrás do boi de boiada. Então ele está comprando por leilão. Ou seja, é uma coisa interessante. Os preços reagiram muito, é verdade, mas a arroba reagiu também, então é pau a pau. Em arrobas está mais ou menos a mesma coisa, o preço, tá? Agora, sempre tem os leilões que estouram, vem dos bichos de 800 mil reais, 600 mil reais. Quanto que vale um boi? Quanto que vale um touro? Vale aquilo que ele produz, pronto. Se eu pagar um preço que ele não vou recuperar, eu comprei uma joia. Joia é ótimo você mostrar para os outros, né? Mas na hora que você quiser vender, ela não vale o preço que você pagou de jeito nenhum. Tá? Eu digo isso como é comum, ou seja, você quer comprar, compra aquilo, paga o preço que vai produzir para você. Tá, aí você pode acompanhar essa live de maneira integral acessando o YouTube do Canal do Boi. Essa edição do Agricultura BR encerra por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília, na terceira edição. A todos uma boa tarde, um grande abraço e até mais!